Olá, olá a todos, aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra do Senhor. Continuando a nossa leitura, vamos para o capítulo de número 14 do Evangelho de João, que na nova versão internacional diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês sejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas coisas. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Nós estamos efetivamente nos discursos finais de Jesus, quando Jesus junta os seus discípulos de forma íntima. E depois que Judas ele sai do recinto onde eles estavam, Jesus ele vai na profundeza do seu relacionamento com os seus discípulos. E o tema dessa leitura é justamente relacionamento. Como você tem se relacionado com Jesus?
em que medida o seu relacionamento com Jesus reflete num relacionamento com Deus. Como que o Espírito Santo, ele te auxilia a você lembrar das palavras de Jesus e a obedecer às palavras de Jesus, obedecer às palavras de Deus. E como nós podemos, numa forma mais ampla, obedecer, se submeter e ter um relacionamento com esse Deus trino. A Trindade toda está aqui presente, mas Jesus ele vai aos pouquinhos revelando toda essa complexidade que é a própria Trindade e o nosso papel dentro desse Deus. Os discípulos ficaram perturbados por causa de um discurso estranho de Jesus que ele ia os deixar. E Jesus falou: olha, não fiquem preocupados, porque eu estou indo para preparar morada para vocês. E muitas vezes nós ficamos alegres em saber que Jesus está indo para preparar um lugar para nós na eternidade. Mas qual que é o propósito disso? Você já parou para pensar? O propósito está claro aqui no versículo 3. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus, ele quer que nós estejamos com ele para sempre, no lugar aonde ele estiver. E Jesus fala o seguinte: olha, vocês sabem o caminho. E os discípulos replicam: nós não sabemos o caminho. Que caminho é esse? E Jesus diz o seu discurso do eu sou mais uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ter acesso ao Pai se não for pelo Filho. O conhecimento do Filho é essencial para que nós possamos, no Filho, conhecer a Deus. Os discípulos haviam passado tanto tempo com Jesus, 3 anos de um discipulado intenso, cara a cara. Mas muitos deles ainda não sabiam quem realmente Jesus era. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, disse Felipe. E Jesus responde para Felipe: Felipe, estou tanto tempo com vocês e vocês ainda me perguntam? Olha, se vocês têm dificuldade em crer, vejam então as obras que eu fiz para que vocês creiam, por causa dessas mesmas obras, porque eu obedeço ao Pai, eu tenho um relacionamento com o Pai, e as obras que eu faço, na verdade, não são minhas obras, são as obras do próprio Pai. Digo-lhes a verdade, versículo 12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará muito mais. Veja que aqui está o cerne do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Jesus nos convida não apenas para aderirmos a uma ideia, para fazermos parte de uma comunidade dos próprios discípulos. Sermos o povo de Deus, sermos a igreja do Senhor Jesus Cristo, tem uma implicação muito mais profunda, que é ter um relacionamento com esse Deus, que é um Deus trino. Nós irmos a Deus por meio do Filho. E já que hoje nós não temos o Filho visível diante de nós, essa era a garantia que Jesus deu aos seus discípulos. Eu estou indo para junto do meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Os discípulos viram Jesus, mas Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Eles passaram grande parte da vida deles sem ver Jesus ao vivo, pessoalmente. E nós também, que nós vivemos hoje, nós nunca vimos Jesus. E como que nós podemos ter um relacionamento com Jesus Cristo, a quem nós nunca vimos? É aí que o Espírito Santo, ele entra. Ele entra para que nós possamos obedecer a Jesus. E amar a Jesus é justamente obedecê-lo. Veja no versículo 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E no versículo 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Quem nos ajuda, quem nos auxilia é o conselheiro, é o consolador, aquele que é da mesma essência do Filho e de Deus, o Espírito Santo, que habita em nossos corações, habita dentro de nós, para que ele possa nos alertar, nos fazer lembrar e nos ensinar de todas as coisas que o Filho nos revelou.
Se vocês me amassem, vocês ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, o Espírito Santo não teria sido concedido a cada um de nós. Veja que a Santíssima Trindade, o relacionamento que o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo têm entre si é tão perfeito e tão harmonioso. E nós, de alguma maneira, somos convidados a termos um relacionamento e também termos em nossas vidas a marca de um relacionamento com Deus verdadeiro, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. De maneira que nós somos convidados a, da mesma forma que Jesus fez as obras de Deus, nós também podemos fazer as obras que Jesus fez e ainda obras maiores do que estas. Porque, em primeiro lugar, Jesus foi junto a Deus e, em segundo lugar, o próprio Espírito Santo habita dentro de nós. Só existe um caminho para Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. E só existe uma maneira de nós reconhecermos Jesus Cristo como Senhor e de nós nos submetermos ao seu senhorio, de obedecermos os seus mandamentos e ouvirmos a sua palavra, é pela ação do Espírito Santo. E olha só como o Espírito Santo, como o Filho, como Deus, eles trabalham conjuntamente para nos alcançar, para nos incluir nesse relacionamento íntimo e indissolúvel com o Deus que nos criou, com o Deus que nos redime e com o Deus que nos acompanha até o fim. Aqui, o discurso tem essa melancolia da despedida, porque Jesus, dali a pouco tempo, iria morrer. Mas, olha só, eu não deixarei vocês órfãos. Glória a Deus por isso, não é verdade? Deus nunca nos deixa sozinhos. Deus sempre nos auxilia nas fraquezas. Naqueles momentos escuros da nossa alma, o Espírito Santo ele está presente e trabalhando em nós. Como tem sido o seu relacionamento com Jesus Cristo? E num sentido mais amplo, como que você tem se relacionado com esse Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não existe nada mais agradável, nada melhor do que nós mergulharmos nesse profundo relacionamento com o Deus da Bíblia, aquele que é um Deus trino, aquele que nos criou, que nos redimiu e que nos há de acompanhar até o fim da nossa jornada aqui. Está conosco para sempre e sempre. Você conhece esse Deus? Regozije-se nele. Você ainda não conhece? Olhe para Jesus. Nele nós temos o caminho que leva ao Pai. Abra o seu coração para que o Espírito Santo possa te auxiliar a confessar Jesus como Senhor. E viva essa vida que Deus planejou para você. Que Deus te abençoe. Voltamos na leitura do próximo capítulo. Fique com Jesus. Tchau, tchau.